Fala Mãe, Maternidade na Real, com Andresa Lipiziti e Rutiene Bindá. Oi, tudo bem? Que prazer ter você aqui novamente nesse novo episódio do Fala Mãe, Maternidade na Real. Eu sou Rutiene Bindá, seja muito bem-vindo. A gente vai ter um bate-papo muito especial hoje com muita informação, não é isso? Olá, Andresa. Oi, Rutiene. Oi para você que está acompanhando mais um episódio do Fala Mãe. Estamos aqui para debater assuntos interessantíssimos, né? Que envolvem aí as mamães, os papais e os filhos, principalmente. É com muito prazer que eu estou aqui com você mais nesse episódio. Para você que chegou agora, não deu para ver os outros, deixa eu só me situar aqui para você. Eu sou a jornalista Rutiene Bindá. Tô beirando aí os 40 anos, mas fui mãe aos 35, de um menininho que vai fazer já quase 5 anos, que é o Rafael. E ele assim, virou a minha vida do avesso. E eu sou a Andresa Lipiziti, também jornalista, sou mãe do Vinícius, de 4 aninhos, e da Maria Júlia, de 1 ano, né? E tô naquela fase, assim, de um bebê aqui, outro rapazinho aqui, um com ciúme, outro chorando, então é uma delícia, mas também é uma confusão. É isso. Agora, deixa eu só corrigir pra você. Mãe, gente, é uma coisa que você tem que respeitar a cabeça de mãe, porque a cabeça de mãe não é muito boa, tá? Ele tem 4 aninhos, mas ele já tá ali, já quase beirando os 5 também, porque nós somos amigas de barriga, né? Então, só pra não ficar diferente, como é que eu tive de 5 e você de 4? Tu tá com 5? Não, ele vai fazer 5 em novembro. E o seu? Vai fazer 5 em outubro. É isso. Mas ele ainda tem 4 anos. Tem 4, você tá certo. Quase É sobre isso. Gente, não entende. É aqui, o clima é esse mesmo. Você vai entender depois um pouco mais. Sinta à vontade. Você pode comentar. Inclusive, se você quiser estar aqui com a gente, já sabe que pode entrar em contato para participar. Não estamos sozinhas, graças a Deus. Graças a Deus, temos um apoio importantíssimo da doutora Brisa, que está aqui conosco, para trazer muitos esclarecimentos, né, sobre essa fase tão linda, tão desafiadora para as crianças também, né, doutora? E para a gente, para as mães de primeira viagem, as mães também de segunda viagem, no meu caso. Seja muito bem-vinda, se apresente, conte um pouco da sua experiência, da sua vida como mãe também. Bem-vinda, doutora, viu? Obrigada, Ruth. Obrigada, Andresa. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Brisa. Eu sou pediatra, neonatologista há mais de 20 anos. E também sou mãe da Bárbara e do Bernardo. Os meus filhos já são um pouquinho maiores, né? Porque a Bárbara tem 22 anos e o Bernardo tem 14. Mas essa vivência a gente sempre vive como mãe, né? A gente vai mudando as fases e os ciclos de vida, mas a gente continua sendo mãe e as nossas percepções são importantes em cada fase e ciclo de vida dos nossos filhos. Então, eu acho muito legal a gente conversar sobre isso e falar o real, né? A maternidade real. Vou trazer para vocês as minhas orientações como médica, mas também vou falar como mãe, que eu acho que isso tem um impacto importante também para a gente se conhecer melhor, né? Ver essa maternidade real. Né? É isso que a gente quer aqui, porque no fundo a ideia desse podcast é que você possa se identificar com ele. Ninguém está aqui para mudar a sua ideia da vida, não, tá? Dizer que você está fazendo certo ou errado. A gente quer, a partir das nossas experiências e com o apoio sempre de uma pessoa que tem especialização, que estudou para isso, possa trazer para a gente esse conhecimento, essa base, para que a gente não fique nesse universo da maternidade que, olha, às vezes é pra lá de desafiador, né, Andressa? E principalmente com as redes sociais aí, né, muita informação circulando e a gente acaba consumindo muita coisa e não sabe por onde seguir, né? Eu tive muitas experiências, assim, de dúvidas, de estar aqui naquele desespero de mãe de primeira viagem, pesquisa aqui, pesquisa ali, e você, meu Deus, o que eu faço? O que é o correto? O que não é, né? Então, acho que essa é a nossa missão aqui, trazer conhecimento, principalmente, esclarecer as dúvidas das mães, ser esse apoio, né? Por isso que o tema desse episódio é como lidar com os chamados saltos de desenvolvimento. Acredito que você, mamãe, já ouviu falar disso também. E também com a crise dos 2 anos, gente. Dos 2, que a gente acha que é dos 4, dos 6, enfim. Não acaba nunca, né? Doutora Brisa tá aqui para isso. E a gente já começa perguntando, né, Andresa? Isso, doutora. E afinal de contas, essa questão dos saltos, é verdade ou não é? O que é fato, o que não é? Porque, assim, da minha experiência, eu posso falar que eu acreditei e eu acho que ainda acredito que as crianças passam por esse salto, né? Então, com a minha bebê em casa agora, e a gente acaba comparando algumas coisas. Nossa, aqui eu acho que ela
é novo, deve ser algum salto, alguma coisa, né? Uma fase que está acontecendo e acho que a Rutiene também é isso que a gente... isso, né? Eu não sei se a gente vai conseguir explicar bem o que a gente define ou entendeu sobre salto, mas, doutora, o que disseram pra gente é que funciona mais ou menos assim. Que a criança passa ali, nasce, aí nos 3 meses, nesse período do salto, ela chora um pouquinho mais, ela fica mais manhosa, ela quer dormir, aí fica mais molinha. E aí acaba que mãe consulta outra mãe, porque uma mãe vai ajudando outra. E aí a gente escuta assim... E aí quando chega lá nos 9 meses, que a gente já vê a criança diz, é o salto. Ela tá no salto, foi o salto da criança. Isso é comum? Aparece isso muito para a senhora também lá no consultório? Muito. E sabe como é importante a gente falar dos 2 anos? Porque ele está dentro dos 1000 dias. Que é catalisado um período de maior importância para o desenvolvimento infantil. Então, a grande maioria das coisas que a criança aprende é nos primeiros 2 anos de vida. Então, os 1000 dias, que vai desde a gestação até os 2 anos de idade, é o maior momento de desenvolvimento do bebê. Na verdade, assim, os saltos, ele não tem uma evidência científica, algo que tenha uma referência real e tecnicamente correta. Existem, né, muitas falas, aplicativos, e que coincidem muito com algumas mães. Nossa, mas acontece realmente comigo. Mas, infelizmente, eu não tenho uma evidência científica clara. Eu não posso... O que eu falo de evidência? Por que eu tenho que estar falando evidência? Porque quando eu falo em evidência, é algo que vai acontecer para todos. Não pode ser para uma minoria ou um grupo Y ou X. É algo que vai se demandar. Então, o que eu queria, que eu acho que é importante a gente falar para as mães, para os pais que estão nos ouvindo, avós, né? Os avós fazem parte da rede de apoio. Isso é importante falar deles também. É que o mais importante do que os saltos, avaliar os saltos e ter certeza que é um salto, é focar nos marcos do desenvolvimento. É saber se a criança atingiu aquele marco num determinado período. Tá, como é que eu sei que... A diferença de uma coisa para outra. O marco é algo que a criança tem que apresentar numa... Eu sempre falo que o marco do desenvolvimento é relacionado com uma régua. Uma régua vai de 0 a 100. 25% das crianças podem atingir o marco... Um exemplo, sustentar o pescoço aos 2 meses de idade. A grande maioria tem que estar sustentando. A minoria que não sustenta é um atraso de marco. Então, ele tem um período para atingir o marco. A gente fala aquele período prolongado. Ah, o meu filho andou com 9, mas o dela andou com 12. Então, ele tem de 9 a 12 meses para andar um pouquinho mais. É por isso que tem que ter esse acompanhamento. Exatamente. Porque, por exemplo, na fala, se uma criança está com atraso de fala, no caso, o pediatra descobre através desses marcos. Exatamente. Por exemplo, tem crianças, como eu acabei de falar, que anda com os 9, 10 meses. Mas tem criança que anda só depois de 1 ano e 10. Nossa, ele está muito atrasado? Ele tem um período, ele tem uma elasticidade para atingir esse marco. Isso é importante. E o que tem na literatura falando? Quando a maioria das crianças atinge o marco, elas podem ter alguma alteração comportamental. O que explica essa mudança de comportamento. Nossa, Talvez meu filho falou, ele passou a noite inteira irritada e quieto. Ele passou a noite inteira falando, mas ele aprendeu a falar hoje. Ele falou, mamãe. Aí ele é uma noite mais inquieta. Então, às vezes, se correlaciona atingir o marco associado a um salto. É isso que a grande maioria leva em consideração. Que aí o salto é uma irritabilidade, é um choro. Tá tudo meio que fazendo sentido agora, assim, né? Então... Porque se a criança, de fato, começou a falar, mamãe, primeiro que a gente vai ficar enlouquecido ali, fala de novo, mamãe, e não sei o quê. Aí começa aquela coisa, aquela agitação, aí a criança gasta energia com aquilo, né? Com certeza. Isso se reflete no fim do dia, que ela gastou muita energia, ela se desenvolveu, ela foi cobrada, ela brincou, né? E no fim, ela descansa menos, né? Exatamente. Mas é por isso que é importante falar. O salto, ele pode acontecer de forma individual, mas o marco, eu tenho que respeitar o período da criança e ela tem que atingir. Quando ela não atinge, é um cuidado, é uma observação clínica. Aí, só um minuto, desculpa. Aí esse marco não atingiu. Ai, meu Deus, meu filho está atrasado, e agora? Aí a gente avalia se é só uma falta de estímulo. Entendi. Que orienta a mãe, olha, vamos brincar com a criança, colocar ela de bruços, colocar ela para rolar, ensina ela a rolar, ensina ela a engatinhar, dê espaço para a criança. Que às vezes as crianças ficam muito presas dentro de alguns locais e não tem... Seu filho já andou na areia? Já andou na grama? Então, ela precisa ter essa habilidade da criança se desenvolver, liberdade, saber brincar com a criança. Porque quando eu brinco, eu estimulo a linguagem, quando eu leio um livro. Então, eu tenho que relacionar o marco,
que é importante estimular a criança, orientar a família para isso, para que ela atinja o marco do desenvolvimento. Doutora, a senhora falou aí do limite, né, de se atingir o marco. Tem qual é o prazo, uma média de prazo pra gente, enfim, a mãe se guiar em casa? A fala, se ele não falou até 1 ano e 6 meses, opa, já é um ponto de atenção. Tem um parâmetro assim, ou depende de marco para marco? Depende de marco para marco, de criança para criança, porque eu sempre tenho que focar disso de forma individualizada. Eu não posso fazer uma coisa criteriosa. Todo mundo tem que falar há 1 ano e 5 meses 55 palavras. Não vai acontecer. A gente avalia a criança como um todo. Orienta a mãe sobre os estímulos, orienta a mãe sobre como brincar com a criança, que eu acho que até tem uma recomendação do documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria que fala assim: pediatra, escreva para a mãe e para o pai, brinque com seu filho. Você tá vendo? Ensinar a brincar. Tá tão... Senta no chão. Eu só tenho meia hora, mas tá tudo bem. Uma meia hora intensa, uma meia hora brincando com a criança e estimulando. É aquela meia hora de valor, né? Com uma intensidade real. Uma intensidade real. Você ali presente, não segurando nada. Sem distrações. Não segurando nada, ó. Celular. Deixa eu só ainda entrando nessa parte aí, porque eu acho que você deve estar me achando, né, a melhor... Deve ser uma ótima mãe. Olha isso aqui, gente. Caderneta atualizada. Deixa eu contar a verdade pra vocês. Que às vezes a gente, nessa correria aqui, Rafael foi ao dentista, então tava comigo, e como a gente bateu um papo antes desse momento aqui, a doutora falou algo muito importante, por isso que eu fui lá e peguei a caderneta do Rafa para você entender. É que aqui, gente, fala de marco. Aqui. Eu até achei que eu não sabia, mas a doutora Brisa já me mostrou aqui que tá tudinho, tá tudo colocado. Eu vou até pegar aqui na página, só pra gente... É nessa página aqui. Então, nessa caderneta, nesse modelo, está na página 46. Mas, doutora, toda caderneta tem essa parte aqui. Isso aí é um instrumento de avaliação do desenvolvimento, em que o pediatra, junto com a família, avalia. Aí fala qual é o marco e como pesquisar ele, para a mãe poder entender com palavras limpas. Lê um, Ruth. É porque minha pediatra, ela é master, gente. Minha não, né, gente? Do Rafa. Olha isso. Lê um, Ruth. Lê um marco. Vou ler aqui. Vamos aqui, ó. Só pra gente entender aqui, ó. Por exemplo, desenvolvimento de 0 a 12 anos. Aí tá aqui, segura objetos, ofereça um objeto tocando no dorso, na mão ou nos dedos da criança. Esta deverá abrir as mãos e segurar o objeto pelo menos por alguns segundos. E isso tem que acontecer dos 2 meses até os 5 meses. É isso. Uns com uma habilidade maior aos 2, mas pode ser atingido com 3 ou com 4. Então, o instrumento, ele está onde? Nas nossas mãos, na caderneta da criança. Então, olha essa aqui, que também é bem legal, Andresa. Faz pinça, coloque a criança com uma bolinha de papel. Chame a atenção da criança para que ela pegue. Observe, ao pegá-la, ela usa o movimento da pinça com o polegar, que é esse aí que a Andresa está fazendo. Exatamente. Esse daqui da pinça, gente, tem que ser dos 9 a 1 ano. Olha, a Maria tá nesse... Tá ok. Isso. Gente, olha isso aqui. Tá nas nossas mãos. A gente mãos. vai para aplicativo, ver salto e desenvolvimento. O melhor mesmo é você olhar sua caderneta aqui, que é até de graça também. E na caderneta tem a triagem do autismo, que é outra observação que a gente tem que fazer. Entra o MChat como uma avaliação. Você sabe que o MChat, que é também um instrumento de avaliação do transtorno do espectro, é uma lei municipal. O nosso município é obrigado a todos que trabalham com criança e cuidam de criança aplicar o MChat. É uma lei municipal. E ela já vem na caderneta. E nós vamos falar aqui, inclusive já tem uma pessoa também maravilhosa que vai falar sobre isso aqui. Já até conversei com ela. Fica de olho aí num outro episódio que a gente vai trazer esse assunto que é tão importante para todos nós. Mas, ó, só pra gente avançar um pouquinho mais, de 12, 1 ano até 3 anos, aqui dá pra gente também acompanhar. Agora a gente já aprendeu aqui no podcast Fala Mãe, não precisa se falar de saltos de desenvolvimento, mas marco de desenvolvimento. Então, Andresa, lê mais um aqui pra gente perceber. Aqui, constrói torre de 3 cubos, né? Aí ele fala aqui, observe se a criança consegue empilhar 3 cubos sem que eles caiam ao retirar sua mão. Então, ele diz aqui que isso deve acontecer, né? Vamos lá, Ruth, aqui... 18, 1 ano e 6 meses, né? Até...
ele vai criando habilidades. Em vez de 3 cubos, vão 4, 5. Doutora, importante esse que você leu, porque, e aí a gente traz para nossa realidade, e eu quero até que a senhora fale muito sobre, porque o Rafael nunca teve paciência. Isso é normal? Eu estimulei, eu comprei cubo, quebra-cabeça. Ah, ele é igual aquela menininha do meme, que não consegue enfiar Então, como é que se faz? Isso é normal também, essa irritabilidade por não conseguir? E como é que a gente consegue trabalhar isso para que ele consiga... Ele faz hoje, claro, né? Já está com quase 5. Mas como é que ele consegue? Se eu perceber que meu filho não está fazendo no tempo que ele tem que fazer. Eu acho que é uma coisa que eu não posso colocar na frente dele e esperar que ele faça. Eu tenho que ensinar para ele. Eu tenho que sentar com ele. Eu sempre digo e oriento que a gente tem que brincar um brinquedo por cada vez. E eu vou ensinar a criança aquele brinquedo. Se eu coloco 5 objetos... Ele fica confuso, ele bagunça os 5 objetos. E respeitar a faixa etária dele, né? Eu não posso colocar esse cubo num bebê de 3 meses. Ele vai levar o quê? Pra boca? Ele não vai montar. Então, cada brinquedo, cada estímulo na sua faixa etária adequada. Que isso é importante. Que bacana, Doutora, né? eu queria voltar. Eu achei muito legal essa questão aí de 1000 dias, né? Sim. 2 anos, né? A minha preocupação é aquela que a gente tinha conversado antes do início, é que, meu Deus, será se eu estimulei o suficiente nesses 2 anos? Será se eu deixei de aplicar alguma coisa importante para ele se desenvolver? Né? Eu tenho essa dúvida até hoje, assim. Aí eu fico pensando, o Vinícius tem 4 anos, vai fazer 5, então quer dizer, até 6 você tem a questão da primeira infância. Então eu tenho mais 1 ano para estimular ele, né? A gente consegue, enfim... mensurar isso e também correr atrás do prejuízo, digamos assim. Vai que alguma mãe em casa, nossa, eu não fiz isso com meu filho, eu não dei dadinho, não sei o que. Eu não olhei isso aqui, eu não sabia. Não sei, né? Eu não sei se o meu filho, nas fases anteriores, conseguiu cumprir tudinho conforme o determinado. O que eu faço? Eu acho que observar a criança é sempre importante, né? Então, vamos supor, imagina uma criança de 5 anos. Se socializa, brinca com outras crianças, sabe esperar a sua vez. Já viveu a frustração, já viveu os nãos, né? Porque nessa fase muitos não sabem vivenciar os nãos. Já interage com outras crianças na escola. Como é o aprendizado, como é o desenvolvimento, né? O que eu sempre falo assim, a criança precisa ser criança. A criança precisa brincar. Isso é um ponto muito delicado. Brincar ao ar livre. Da criança ser criança, assim. Eu vejo muito, enfim, nas redes sociais, alguns pais, tem que ser assim, tem que aprender, né? Tem que ter a regra ali, tem que ouvir um não, mas aquele não, muitas vezes, muito... grosseiro. E eu penso que realmente a criança tem que ser criança, que criança faz birra, e é criança, quem tem que ter maturidade somos nós que ele não sabe lidar com aquilo ali, né? Isso é uma coisa que me toca muito, assim, né? O ponto de eu estar deixando a criança ser criança, será que eu não estou exagerando? Acho que muitas mães pensam assim, né? Eu acho que passa do princípio de você conversar com a criança se sentir amada, né, querida. O diálogo. O diálogo. Vou te contar uma coisa que uma mãe trouxe para mim no consultório que eu achei bem legal. Ela falou, sabe, doutora Brisa, eu estava com meu filho numa área. Ele foi brincar com um brinquedo. E aí eu ensino para ele, filho, quando você brincar e tiver outra criança, divida o seu brinquedo. Aí ele pegou, viu uma outra criança, se aproximou dele e falou bem assim, vem brincar comigo. E ele dividiu o brinquedo. De uma hora para outra, o menininho que estava com ele foi embora e trouxe um boneco do Buzz Lightyear, do Toy Story. E ele, o menino, era alucinado por isso. Aí ele falou assim, nossa, eu adoro isso. Aí o menino falou assim, esse é meu, eu vou brincar com o meu e você brinca com o seu. A mãe do lado ficou paralisada e esperou que o filho tivesse a reação. Ou seja, ele foi frustrado por uma criança e não teve intervenção da mãe. Ele falou assim, tá tudo bem, os meus pais um dia vão comprar para mim, porque meu aniversário vai chegar. E hoje eu vou brincar com esse meu. Mas tudo bem, você brinca com o seu e eu brinco com o meu. Tu entende que ele se resolveu sozinho? Se fosse uma outra mãe, eu tava, meu filho, sai daí, meu filho vai ganhar um. Nossa, eu lembrei de experiência... Gente, não sei quem é essa mãe e esse filho, mas eu já tô falando dessa criança. Porque o Rafa, por ser filho único ainda, ele é muito apegado a peixes.
Então, ele até divide, mas ele divide assim, você vai me devolver já? Você vai me dar, você divide, meio inseguro ainda. Já com outros brinquedos... Tudo bem, pode pegar, né? Mas o que ele tem um amor afetivo ali dele, e aí o objeto afetivo ele segura um pouco mais. Mas se hoje ele já está dividindo, também, isso já é importante. Ótimo, né? Essa que a gente fala é o filho único, né? O filho único, que é outra coisa que a gente tem que ter percepção. Às vezes a gente se antecipa a criança e não deixa ela ter a expressão dela. Ah, não, eu acabo atropelando a criança. E aí ela não é frustrada, né? Ela não recebe um não. O não, ele é importante para uma criança, porque a criança precisa ter os limites, né? Você aprende a dizer o não para ele poder também se frustrar. Nem sempre a gente vai ter sim na vida, né? Então, a criança precisa lidar com isso. Mas lidar de uma maneira... Não é um não grosseiro, agressivo, não é uma que a gente chama aquela parentalidade violenta, autoritária, né? E também não pode ser muito... Quando a gente, é muito mimimi, não é isso, é só amor, é só respeitar a criança como criança. É legal falar sobre isso, porque eu tenho uma amiga que, inclusive, ela falou sobre isso. A filha dela... A pediatra disse que ela estava tendo uma dificuldade de fala, mas por culpa dela e da família dela. Porque quando ela tentava... água, você quer água? Tá aqui a sua água. Já se antecipa, né? Como a senhora falou. Quando ela queria pegar, então ela começou a se acostumar a apontar, porque a pessoa já dizia o que ela queria. Então ela... você quer a caneta? Pega. Então, assim... E aí, e foi muito legal ela comentando isso, porque ela teve que se desconstruir ali, entender que ela precisava recuar um pouco e deixar a filha... Tanto que eu acompanhei algumas vezes ela falando assim, o que você quer? Aí ela disse, não, explica pra mamãe o que você quer. Não, o que você quer? Você sabe o que você quer. Aí que ela falava, água. Vocês imaginam que durante os primeiros 2 anos de vida, nesses primeiros 2 anos de vida, a criança senta, engatinha, anda, fala, interage, é muito aprendizado. É muita coisa, né? Nasce dentinhos, que dói, é verdade. Muita coisa num curto intervalo de tempo. 2 anos, ok. Exatamente. Nada. Passa voando. Então, a gente precisa saber estimular a criança de uma forma assertiva. A gente vai errar um pouco como mãe? Vai, porque a gente não é perfeito, né? Mas é importante a gente acabar errando menos e facilitar essa criança a ser criança. Ou seja, cuidar dela, não terceirizar o cuidado. Tenha um momento com seus filhos. Sente no chão para brincar. Olho no olho. Arrepiada, doutora. Olho no olho, né? Nossa, como é que eu brinco? Como é que eu brinco com um bebê de 1 mês? A gente brinca com o bebê? Brinca. Sorrindo, conversando com ele. As expressões faciais. Contando histórias, ele vai ouvir. Deitando do lado dele. Então, é uma forma de estímulo. Com 2 meses, 3 meses, o chocalho, ele vai localizar o quê? O som. Vou colocar ele de bruços, ele vai começar a buscar os objetos com a mão. Eu vou ensinar ele a rolar, eu vou brincar com ele rolando. Então, existem todas as fases do desenvolvimento da criança, tem os marcos para a gente saber brincar. Doutora, é importante a senhora falar isso, porque falando a gente vai voltando ao tempo, vai começando a lembrar daquilo que a gente viveu. E não sei se é uma realidade, e eu queria conversar com a senhora sobre isso agora, porque assim... Falando dos 3 meses, eu acho que na cidade a gente até estimula um pouco mais, porque a gente quer, né? A mãe quer que o filho engatie logo, então ela fica, vem pra cá, olha, vai levantar o pescocinho agora. E aí depois dos 2 anos, quando ele também já se torna um pouco mais independente, que já corre tudo, acaba perdendo ali um pouco isso. E aí vem esse momento agora, né? De sentar com ele com um único brinquedo e ali com aquele brinquedo brincar junto com ele. Fazer com que ele brinque junto. Criar rotinas, né? Ele interagir com outras crianças. A leitura é fundamental. Vocês, como jornalistas, sabem disso, né? As pessoas que leem, elas têm um vocabulário melhor, ponto. Então, eu preciso ler para a criança, né? E é lindo ver como eles se sentem envolvidos com as histórias e depois eles contam. O Rafa já conta do patinho feio. Aí ele conta do jeito dele. O Vinícius também. Ele conta a história que ele inventa. Aí ele já mete... isso. Ele começa e depois já tá ali o peixe no meio. Eu disse, meu Deus, alguma coisa, mas é um... E é um exercício, assim, pra gente, assim, né? Porque tá todo mundo... tão mergulhado nessas tarefas diárias, no seu trabalho, enfim, na correria, no trânsito, e realmente o tempo é muito escasso, né? Mas eu acho que é uma busca diária da gente parar e sempre, preciso me dedicar, preciso ter esse tempo de qualidade com a minha família, né? Porque
o que a gente tem de mais precioso, assim, né? Olha, doutora, só que já valeu. Acho que você que está acompanhando esse podcast já sabe que a gente trouxe uma reflexão nesse momento para você, para que você entenda. Ninguém quer mudar. Mais uma vez eu falo nisso, né, Andresa? Ninguém que está para mudar a sua ideia. Ninguém que está dizendo que você não é ocupado, você não tem problema. Nada disso. Mas a gente está te mostrando o quanto é importante você refletir sobre o que a gente está falando aqui, para que você também tenha qualidade de vida com o seu filho. Porque não deixa de ser esse processo, não é? Doutora, a gente tá ali regando a semente. A plantinha nasceu, então lá para ela crescer bem, a gente tem que saber regar na dose certa, cuidar, adubar sempre aquilo dali com muito amor. Eu aprendi hoje aqui a plasticidade neuronal. Plasticidade neuronal, que acontece na maioria das vezes na criança nos primeiros 2 anos de vida, que é a capacidade dele aprender Tudo. tudo. E a gente chega aqui nos 2 anos e tem aquela birra, né? A crise dos 2 anos que falam. E como é que é isso? Existe mesmo? Eu lembro do Vinícius, assim, que foi uma fase... É do não, né? Tudo é não. Tudo diz não. Olha, doutora, o meu não vou falar não. O Rafael foi dos 2, mas ele tá seguindo ali de vez em quando. Ele já tá indo pros 5. E eu percebo, às vezes, que ele continua com essa birra, muitas vezes. Depois dos 2 anos, né? Não, eu vou falar dos 2, né? Depois a gente chega nos eu nossos acho assim, 4. que acontece a birra porque a criança começa a ter entendimento do querer do sim, do não, né? Então, ela vai ter a opinião dela, ela tem um entendimento melhor. Tanto é que eu falo assim, que algumas mães me procuram para falar sobre desmame. Isso é que depois a gente vai falar sobre um dia sobre isso. Sim. Mas a maturidade para a criança entender todo o processo do desmame é próximo aos 24 meses. Porque ele vai poder ter um entendimento real do que está acontecendo. Então, nesse momento que ele aprendeu um monte de coisa, ele vai dizer não para muitas coisas. Ele vai querer a vontade dele. Aí a vontade dele inclui no que fazer, no que comer, no que vestir, né? Sim. Vai trazer a roupa que quer... do que quer vestir. Eu olhei pra ela, doutora, porque ela reclama demais. Ele só veste... Ele não veste, ele melhorou, mas assim, é só a camisa do super-herói, do não sei quem lá, e é tipo 3 dias com uma roupa, né? No início eu ficava enlouquecida, como assim? Eu compro roupa bonitinha pro meu filho, arrumadinha, social, mas não quer. É 3 dias com a mesma roupa. No início eu ficava louca, porque eu quero que o meu filho ande arrumado, perfeito, bonitinho na rua. Mas, quer saber? Vou desencanar, fica com a sua roupa lá. E quem nunca passou alguma vergonha no shopping com algum filho? Ai, sempre. Não toque nesse assunto, não, porque aí realmente... Então, casa muito, né, com essa questão aí dos 2 anos. Aí você imagina o que é, né? Porque vocês duas, você imagina uma pessoa como eu, que tô ali no shopping, alguém me reconhece, a criança tá... Aí você fica... Quem nunca passou, levante a mão. Né? Não, levante a mão quem nunca passou por isso, né? Eu duvido que alguém... Tanto que, engraçado, que quando a gente é mãe, a gente aprende a entender. Então, quando a gente vê uma criança fazendo a birra, a gente diz, né? Tadinha. Mas, assim, respeita, passa a respeitar mais, porque a gente sabe que aquilo dali é, real, de fato, uma birra. E não é uma birra porque ela é uma criança mal educada. Porque tem isso que as pessoas associam muito também, né, doutora? Que a birra é porque não deu a educação, não colocou. E, na verdade, muitas mães trazem isso, que às vezes a birra, para a criança, é uma forma de chamar a atenção da carência emocional. Nossa, para mim chamar a atenção da minha mãe, eu preciso realmente chorar. Eu preciso fazer algo que impacte. Eu tô sentindo isso na pele agora, né? Com a Maria Júlia de 1 ano e o Vinícius, ele relativamente é muito tranquilo em relação à irmã. Eu até achava que ele ia ter muito mais ciúmes, mas não. Mas a gente tem essas fases, assim, em que ele quer chamar atenção por bobagem, né? E a gente não reconhece o comportamento dele, porque na maioria do tempo ele é uma criança muito tranquila, né? Uhum. E tem essas fases aí de chamar atenção, realmente. Eu acho que quando acontece a birra, claro, você não pode... A birra não pode ser materna também, ou paterna, né? Porque alguns pais entram em histeria, puxar, brigar, bater. Eu acho que você tem que acolher a criança. Fale sobre isso um pouquinho, que eu acho que as pessoas, elas não... E a gente, talvez, sempre a gente tenta acertar, mas acaba errando. Mas falando sobre isso, essa birra materna e paterna, porque me deu assim, como um gatilho. Ontem eu levei o Rafa e eu vi umas mães, mais uma vez, mas aquele momento ali me mexeu um pouco e mexe com isso. A criança não queria sair do brinquedo e ela começou a beliscar. Pegava o menino e um beliscão aqui, um beliscão ali, aí ele gritava, aí corria de novo.
existe essa birra, então, muitas vezes não é só da criança. Ela acaba replicando como um espelho aquilo que ela já percebeu que pai e mãe fazem. E a criança vai fazer da mesma forma que a mãe. Ou seja, no momento que ela quiser um objeto e uma outra pessoa está no lado dela, ela vai beliscar também. Será que o exemplo é esse? Será que o exemplo é filho? Olha para a mamãe. Vem aqui, olho a olho, se agacha. Fica no olho, mesmo no nível dele. A mamãe está falando, já deu. A gente tem que brincar. Antes da criança ir, filho, a gente vai brincar muito hoje. Você vai ter muita hora para brincar, mas na hora que a mamãe chamar, você tem que vir. Tem que conversar com a criança. Ah, doutora, não entende, não. Entende? Se você conversar, tudo que a criança fizer, você falar para ela o que vai acontecer e você predeterminar isso. Olha, filho, é isso. A gente vai hoje passear na praça. Lá na praça vai ter pipoca, a gente vai comer pipoca. Depois disso, filho, a gente vai voltar para casa, tomar um banho, jantar e a gente vai dormir. É isso, você está conversando com a criança do que vai acontecer. Não chegar lá e você diz uma coisa, fazer outra. Beliscar ele para chamar a atenção dele, ele vai fazer a mesma coisa ou com você ou com outra criança. A criança é esponjinha, absorve o que a gente faz. Sim. As nossas falas errôneas. Eles são muito atentos a tudo que a gente faz, né? Sim. Ele vira o comportamento... É típico ver um comportamento de uma criança. E detalhe, ela é criança. Quem tem que saber se comportar são os adultos que conseguem entender o seu comportamento atual. Nossa, eu tô brava, eu quero brigar com meu filho. Para, sai do ambiente, volta em si, respira, conta até 10, aí você volta a conversar com seu filho. Não tenho paciência. Aprenda, é você que é o adulto. Importante fácil, isso, né? aprenda. Não é fácil. Mas eu acho que é isso. Mas eu confesso que aquilo que eu tô te falando, quando a gente vê um outro fazendo, a gente para e diz, meu Deus, graças a Deus, né? Porque assim, às vezes, eu não vou dizer que eu não gritei. Claro que eu já gritei com o Rafael também. Já puxou o braço uma vez? Já tudo isso. Segurou o braço pra parar assim, para. Já apanhou do filho? Tem mães que dizem, doutora, meu filho bate no meu rosto. O que eu faço agora? Eu falei, não deixa. Segura a mão. Você diz, não, você não pode bater na mamãe. E por que ele tá batendo? Quem tá batendo nele também? Sim. Ah, eu bato nele. Eu falei assim, como é que você não quer que ele não bata em você? Se a forma de você chamar a atenção dele é bater... Eu não tô querendo aqui dizer que como os pais devem criar seus filhos. Sim, né? Mas Cada é esse reflexo, né? A criança é um reflexo. Aí ela reflete em todo o ambiente. Se ela só apanha em casa, ela só vai querer bater em algum momento, né? E aí a gente tá tocando nesse assunto que eu sei que é delicado. Você vai dizer assim, Ruth, você não conhece meu filho. Por isso que você tá falando isso. Porque o meu filho não é como o Rafa. Mas ele é criança. E toda criança, a gente está aprendendo e está trazendo aqui essa informação, ela vem com essa esponja e ela vai absorvendo aquilo que a gente vai passando, o ambiente que ela vai vivendo. O Rafa não é fácil, o Vini é maravilhoso. O Vini é muito... Ele é muito... Tranquilo. Sabe? Já a Maria, mas gente. A Júlia não. A Maria Júlia tem 1 ano, mas ela já mostrou que veio, assim, né? E eu tô nesse dilema. Ela belisca o irmão até, né, amiga? De vez em quando. Mas, assim, o que a gente percebe é a diferença. E eu troquei nesse assunto da Maria Júlia e do Vinícius para falar da diferença. Eu só tenho um, mas a Andresa que tem 2 sabe da diferença de filhos. Né? Então, mães que têm 2, 3, ela vai ter... Cada criança é uma, cada ser humano é um. Então, ela tem isso em casa. E aí, a gente vem com essa situação da birra e também dos marcos de desenvolvimento. Eu queria saber, doutora, da senhora, porque a senhora tem uma adulta e uma adolescente. Como é que lhe deu essa diferença de idade tão grande? Como é que é em casa? Como é que ficou essa... tudo Engraçado, isso? né? Depois de 8 anos eu tive o segundo filho. Outro momento, né? Cada mulher tem um momento na vida de ter um filho em momentos diferentes. Então, quando a Bárbara nasceu, ela era filha única. Eu estava finalizando a universidade. Então, outro momento, né? Outro momento no sentido de... trabalhoso, voltado ao trabalho. E quando eu tive o Bernardo 8 anos depois, eu já tinha uma profissão, um local de trabalho, um momento para ficar em casa. Outro momento, né? A gente são maternidades diferentes, né? E cada filho é um diferente, né? Ela do jeitinho dela, mais calada. O Bernardo é expressivo, é comunicativo, mas também tem um pouco de timidez, mas é mais falador. Então, acho que as crianças, elas são diferentes. A gente tem que respeitar isso. Mas acho que é bom você falar sobre isso, porque muitas vezes dizem, doutora, tem que aceitar que é o gênio dela. Tem que ter cuidado com o que é o gênio ou com o que é um transtorno comportamental. Entendi.
E o que é também um reflexo do que ela está recebendo. Exatamente. Porque talvez nem seja nem transtorno e também nem é só porque ela é tratada assim como a senhora estava explicando e ela está replicando, né? É a mesma coisa que fala assim, mas doutora, na minha casa, o meu filho sobe em cima da mesa, cospe em mim. Aqui na escola. Aqui na escola ele é ótimo. Aqui ele senta e faz a tarefa. Opa! A criança com qualquer transtorno comportamental, ele vai ter um transtorno em qualquer ambiente. Se na escola ele é de um jeito, ele aceita regras, ele faz a tarefa, ele se comunica e em casa ele não faz, tem que reavaliar o processo de rotina dentro de casa. É uma forma dele chamar atenção, é uma forma dele criar o seu espaço, né? Isso a gente está falando de crianças sem problemas nenhum, né? Sim. Se tiver alguma criança com algum distúrbio comportamental, que as pessoas hoje falam muito do espectro autista, mas a gente tem crianças que podem ter bipolaridade, transtorno de ansiedade, transtorno opositor, depressão. Então, às vezes, uma criança muito irritada em casa e às vezes na escola, pode ser uma depressão, que não perceberam. Uma irritabilidade que a criança adquiriu, que ela não consegue se concentrar. Pode ter, junto com as características clínicas e observação, pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão. Na depressão da criança não é como no adulto, que ele se tranca e fica lá no quarto, alguma coisa. Na criança pode ser uma excitabilidade excessiva, uma hiperatividade que a gente não percebe. Então, a criança ela tem que ser tratada como criança e a gente tem que ter uma visão disso, que é importante. Então, filhos são diferentes, são momentos diferentes da maternidade. A gente adquire maturidade, né? Imagina a Rutiene com mais 2. Não é? Eu cobro. Olha isso. E a Ruth, assim, falando da experiência dela, amamentou com uma propriedade. Ela teve uma propriedade sobre isso. Uma propriedade. Mas, não acreditava nela. Exatamente. E ela Eu ia falar isso agora. Ela não acreditava nela, mas o Rafa mamou até quando ele quis mamar. Um desmame gradual e gentil. Ou seja, a percepção dela disso foi super importante. Vamos, mas que nem, por isso que ela tá falando, porque agosto é o agosto dourado, então esse é o nosso segundo tema. Já demos um spoiler, gente, não teve jeito, entramos. Você sabia entramos. que esse ano o tema é ajudar mães e pais que trabalham? Olha isso. Ótimo. É isso que eu ia falar. Só que eu faço votos de nesse. A gente vai fazer bem legal. Vai trazer também... Chamar uma equipe, né? Outros falar profissionais. Também além de trazer também alguém que possa... falar mesmo dessa, porque vocês vão saber depois da minha experiência, não foi fácil não, mas foi uma decisão das melhores que eu pude tomar, por conta de, só adiantando um pouquinho tudo, Rafa teve alergia à proteína do leite de vaca, a doutora Brisa me ajudou em todo esse processo, então ou eu parava de amamentação para ele introduzir fórmula, ou eu seguia e eu entrava numa dieta. E foi uma dieta desafiador. Então, depois a gente conta disso. Agora, olha, só pra falar, eu quero defender aqui a Maria Júlia, tá, gente? Ela não tá presente, ela tem 1 aninho apenas. Eu falei que ela belisca o irmão, mas foi num momento único da vida dela. Não é sempre que isso acontece. Não é sempre. Para com isso. Não é. Tá? Mas é que a doutora também estava explicando justamente isso, o quanto as crianças são diferentes, né? E o quanto a gente precisa respeitar isso dela. Então, assim, se a sua criança hoje, você está voltando agora, está ouvindo a gente aí no seu rádio, na CBN Amazônia, e você acabou de passar por aquele momento do supermercado, a criança passou naquela sessão ali, que você sabe, né? Dos chocolates, dos doces. Aí ela pegou aí você disse, meio contrário, você disse, tá bom, vamos levar um. Ela disse, não, mas eu quero 2 ou 3. E aí você diz, não, e ela se jogou lá, não tem aquele momento, né? Nunca aconteceu, né? Enfim. Não. E ela se jogou, e gritou, e bateu, e tudo isso, então... birra, né? E aí a doutora veio aqui, e aí, doutora, eu queria que a senhora falasse mais um pouquinho pra gente de como a mãe e o pai precisam agir nesse momento. Porque a gente já sabe que a criança naquele momento é que ela não está sabendo lidar com aquela emoção, com aquele sentimento que ela está tendo. Ela não tem a maturidade, mas como a senhora reforçou bem, e é verdade, os adultos tem que ter essa maturidade. Então, aconteceu aquele momento da birra, que ela se jogou ali. E está fazendo tudo aquilo, até batendo, enfim. Aquele combo da birra que a gente já conhece, eu acho que você está lembrando aí. Como é que a gente tem que agir naquele momento?
Acho que é fundamental tirar a criança daquela cena, né? Acolher ela, sentar, conversar com ela. Porque quem faz a birra é o menino que já tem um entendimento. Porque o bebezinho, ele fez uma birrazinha, mas tu tirou ele do ambiente, mostrou outro brinquedinho, ele se distrai, não é? A criança maior, não, ela tá incisiva. Ela segue. Assim, você tira a criança desse ambiente, acolhe a criança, porque eu acho que ela está demonstrando que não está bem, né? Porque ela está sendo contrariada, ela quer demonstrar que quer aquilo e alguém tem que fazer por ela. Então você tira a criança do ambiente, até porque pode ser no meio de um shopping. Pode ser num banheiro público, né? Num ambiente que talvez que ela nem ela, ou ela se bata, né? Então, viram, algumas mães chegam para mim e falam assim, doutora, ele bate a cabeça na parede. Ah, eu vou deixar bater? Tem mães que dizem assim, deixa bater, vai parar a birra. Eu não posso. Eu tenho que pegar a criança, acolher, sentar com ela, abraçar. Filho, ele vai criar, abraça, acolhe. Filho, calma. Tudo bem? Vamos conversar um pouco? Senta, acolhe essa criança, olho no olho. Ela vai se acalmando com o passar do tempo, só de você acolhê-la. Você vai acalmando ela. E ela vai percebendo que isso não dá dando continuidade. Então, você tira ela do ambiente, acolhe ela, senta e conversa. Né? E aí, preciosas, né? Com 2... Tá, isso ótimo, com 2 anos. Aí vamos agora com 4, que aí, né, Rafael. Chegamos no Rafael e no Vinícius. O Vinícius é ótimo, gente. O Vinícius é jogador. E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu recentemente lá em casa. Eu tava com uma amiga. Olha isso, gente, sempre com uma visita. Por que acontece na hora da visita? Me conta. Eu tava com a visita lá na frente, graças a Deus que era uma pessoa próxima da gente. Beijo pra você, viu, Jéssica? É ela, uma amiga minha que sempre tá lá perto. Você conhece a Jéssica? Que foi com a gente naquele evento. E aí, o que aconteceu? A gente estava assistindo a novela. E o pai chegou, ficou ali do ladinho da gente conversando, e Rafael veio. Rafael disse naquele dia que ele se tornou jogador. E aí ele pegou a bola dele e falou assim, eu quero jogar bola, pai, vamos assistir o jogo? Aí eu disse assim, filho, a gente está assistindo a novela, vai lá pro quarto. Ele falou, não, eu quero assistir aqui. Aí eu, gentilmente, virei assim, não, meu filho, aqui a gente tá assistindo novela, assiste no quarto. E ele foi, assim, pisando. Eu sou um jogador caro, eu tenho que assistir o jogo. Jogador caro. Presta atenção. A minha bola, porque aí, e coisa de pai, né? Eu quero usar minha bola oficial, mas ele fez uma confusão. E eu não cedi. Eu disse assim, nós vamos assistir a novela. Aqui não é o espaço para brincar, vai brincar para ali. E eu vi que o olhinho dele foi enchendo de lágrimas, assim. Mas ele tava com uma raiva de mim. Frustrado, né? Foi frustrado. Grande. É. E aí, logo depois, também não briguei, nada. Depois o pai dele chegou e disse assim, olha, tá bom, Rafa, dá ali um abraço para sua mãe. Na hora que eu tentei dele, já desarmou, já chorou muito. Mas ele chorou tão sentido que eu digo que a minha vontade... Quase que eu digo, vou mudar agora pro jogo. Te juro. É assim, tá tudo bem ele ser frustrado, tá tudo bem ele chorar um pouquinho, para ele entender que não era o momento. Né? A gente como mãe fica despedaçada. Por que eu fiz isso? Mas por que eu tenho que não atender meu filho? Porque é necessário que ele entenda isso, que não é o momento. Não tá falando, nossa, eu não tô discriminando meu filho, eu tô deixando de dar amor para ele. Não, você tá ensinando que tem momento para tudo. Você tá ali em casa. Por que ele queria naquele momento? E aí, quando ele estiver lá adulto, no trabalho, e alguém frustrar, quem vai acolher ele? Se ele não tiver o domínio de entender que ele tem o não. Se a gente não fizer isso, vão ser crianças que com qualquer frustração cometam suicídios ou se cortam por autoflagelação. Como vai ser esse adolescente que sempre teve tudo e nunca foi frustrado e nunca entendeu que ele tem que respeitar a opinião dos outros, respeitar a rotina familiar, né? Entendi. Então ele precisa ter isso com amor, gente, com carinho, né? Até para completar, depois eu me desarmou toda, né? Chorando, e aí eu disse, mamãe ama muito você e aquela situação toda, mas realmente a culpa materna veio. É sempre, eu acho que né? todo mundo naquele momento ali se arrepende e diz, por que eu não troquei esse canal? Não custava nada, nem acompanhei toda essa novela naquele momento ali. Ou no Globoplay, né? E aí eu fiquei, mas assim, importante a gente falar isso pra você, você viu? Não é uma questão aqui de querer, enfim, é uma questão mesmo das pessoas entenderem, né, Andresa? A maternidade na real, Fala Mãe traz um pouco disso pra você nesse momento, pra que você entenda que são realidades que a gente passa. Você passa com alguma birra com o Vinícius?
Várias. Ele é um príncipezinho mesmo, mas ele tem uns momentos de birra, assim. O que eu consigo me lembrar, assim, rapidamente, é que quando ele tá meio estressado, ele chega nos lugares e ele não quer falar com ninguém. Não fala com ninguém. E, né, a gente ensina, ó, chegue lá, você fala com o tio, com a vovó, peça... Tem vezes que ele não fala, né? Aí, na família, a família fala o seguinte, ixi, será se ele veio o Vini ou será se ele veio o Vinícius? Quando ele veio o Vini é porque ele tá tudo bem, não sei o quê. Quando ele é birrento, ele é o Vinícius, entendeu? E ele fica calado. Ele fica calado e não fala com ninguém, as pessoas tentam, ele não fala, aí ele fica por ali, não sei o que, ele vai, aí pronto, passa 10 minutos, tá tudo bem. Aí ele vai e fala com todo mundo. Doutora, importante falar que a senhora tocou muito importante agora, falando dessa nossa rede que a gente tem, porque muitas vezes não é só mãe e pai, graças a Deus, tem os avós, tem os titios, tem todo mundo ali, né? E não sei se o Vini passa por isso, mas, por exemplo, o Rafa tá numa fase assim, eu quero isso, não, vou contar pro meu pai, vou contar tudo pro meu pai, vou contar tudo pra minha mãe, vou contar tudo. Como é que o adulto consegue lidar com isso? De uma forma... A gente está falando aqui de adultos, gente, mas claro que é para a gente conseguir entender a fase das crianças e conseguir ajudar quem está falando. Então, situações que a criança fala isso, por exemplo, para mim, né? Vamos dizer que meu filho fala, eu vou contar para minha mãe, às vezes ele fala, vou contar para minha avó, você não quer fazer o que eu quero? Vou contar para... Eu sei que ela está usando isso para conseguir o que ela quer. Uma moeda de troca. Mas como é que eu explico para ela, diz assim, filho, olha... Não é assim que funciona, não é a sua avó, ou não tenho que explicar. Como é que eu lido com uma explicar situação assim? Sempre, conversar sempre. Ainda mais ele é uma criança de 4 anos, mega esperta e um jogador caro. E um pescador. Um pescador e um jogador caro. Tem que falar, filho, olha, não vai funcionar. Aqui a gente está falando a mesma língua. O que a mamãe falar é o que o papai vai falar. Por isso que esse entendimento entre a família é importante. O outro não pode tirar a autoridade do outro. A gente, assim, vó e vô, né? A gente... É difícil, né? Eu acho que, assim, vocês já perguntaram, todo avô e vó que fala pra mim, fala assim, doutora, desculpa, mas pra mim é um amor diferente. Sim. Então é acima de tudo, acima de todos. Deixa o vô e vó dar o amor que quiser, gente. Tá chegando o dia deles. Daqui a pouco é o dia dos avós, semana, acho que as próximas semanas. A gente tem que homenagear essas pessoas. Eles são maravilhosos. Aliás... Eu já desencanei, o pirulito tá lá, já sei que eles tinham pirulito, chocolate. Não. Gente, é um amor. É um carinho. E a criança que convive com os avós tem um brilho diferente. Ele se sente muito amado, porque realmente é um amor sem ser mensurado. Não tem mensuração. Eu vou dar um alô pra minha mãe, meu pai, que são maravilhosos, assim, eles eu não conseguiria, né, Ruth? Com certeza. A gente não conseguiria. Eu também deixo aqui, porque o vovô Rui e a vovó Fátima são maravilhosos. Rafinha não tem mais por parte de pai, mas tem por parte de mãe. E eles são excepcionais mesmo. Tanto eles falam como meu pai. É muito engraçado. Eu acho que seu pai é igual, porque eu conheço o pai da Andresa. Eu acho que ele é muito parecido com meu pai. Se o Rafael tá fazendo alguma tolice e eu chego e falo alguma coisa, o meu pai, ele não é aquele que me desautoriza, mas ele vem de mansinho. Aí ele fica ali, ó. Olhando, né? Aí te dá um limite. Ei, Rutiene, eu tô te limitando, exatamente. Né? Aí tem uma hora que ele fala assim, mas deixa o menino. Isso daí vai passar. O que tem é só um pouco. Já a mamãe não. A minha mãe, realmente, a dona Fátima, é maravilhosa. E faz mesmo tudo. Pelos 2 netos dela. O outro, o Danilo, tem 19 anos. E ela é assim. E a mãe da Andresa também, gente. Então, todos nós que voltam ao trabalho, né, a rede de apoio é fundamental e a grande maioria das redes de apoio das mulheres que voltam ao trabalho são os avós, né? Então, por exemplo, meus filhos também tiveram avós muito presentes, que até hoje são muito carinhosos, convivem com as crianças. Esse convívio, ele é sadio, porque é amor livre, amor liberto, é genuíno, não tem nada que é uma troca que a gente nem entende. Né? Uma troca que eles... a criança já conhece o vô e vó, já sabe tudo do vô, a avó faz tudo pro neto, né? A gente não reconhece algumas ações dos nossos pais, né? Com os nossos filhos, porque eles parece assim que... Esqueceram, gente. São crianças também, porque se envolvem totalmente ali na relação, né? E eu fico, gente, olha... Vocês já perceberam que alguns avós ligam assim pra... Você é a filha. Como é que estão as crianças? Eu falei, oi pai, tudo bem? Eu tô ótima. Não pergunta de mim, assim, né? Nada. Pergunta como estão as crianças. Estão tudo bem com as crianças? Eu falei assim, oi, tudo bem? Eu tô ótima. Né? Às vezes a mamãe manda mensagem, cadê meu príncipe? Meus príncipes, tô com saudade dele. Tipo assim, mas... Só eles.
Não, e a minha mãe, assim, ela vai visitar o Rafael. Por Não, exemplo, ele não vai rotina. todo dia lá pra casa deles. Mas, por exemplo, se ele passa sábado e domingo, que a gente fica em casa, saiu tudo, quando Então, dá mais ficam 7 da noite, eles estão lá. Oi, não, porque vocês não apareceram. A gente é desse jeito, assim, sabe? E é importante validar isso, é importante validar essa rede de apoio, porque todas nós voltamos aos trabalhos, tinha até uma moça lá para ajudar, mas tinha minha mãe para olhar, não é assim que a gente... É né? assim mesmo. E eu acho que é importante a gente validar esse carinho e o processo. E uma outra coisa importante, a consulta com o pediatra, é importante a participação deles. Sabe por quê? Porque eles vão ter um entendimento. Porque muitos não, eu dei isso aqui pro meu filho, aí tá grande, né? Comeu a vida toda. Mas aí o filho é diabético, é hipertenso, né? Tem obesidade. Então, para ela entender que hoje o contexto é importante a presença dos pais, dos avós, né? Mas que eles entendam que hoje é outro momento. Hoje tem tela, né? Tem tanta Sim. coisa, né, que há 20 anos atrás não tinha. A gente tinha uma alimentação muito mais saudável. Hoje a gente tem os ultraprocessados bombando em qualquer lugar que a gente vá comer. Tem um alimento ultraprocessado e a criança acaba comendo isso, né? Ah, mas é porque a gente já comeu, a outra pessoa tá tudo bem. Então antigamente a gente tinha muito menos, né, esse impacto. Sim. Tanto que a gente fala que é um impacto social, econômico, né? Então, é importante que eles tenham essa visão que o que 20 anos atrás é diferente de hoje, né? Olha que do interessante contexto, isso, né? Viu? Porque eu já fazia de forma empírica, assim, até por necessidade, a minha mãe sempre me acompanhava. Mas é importante a gente perceber isso, e a doutora Brisa acabou de trocar agora nesse assunto, dessa importância de você colocar... Né? Exatamente, da integração do vovô e da vovó, do papai, que também já deveria estar em tudo ali naquele momento, porque tem situações justamente disso, né, doutora? O pai não é acompanhante, né? Ele participa, inclusive da amamentação. Então a gente fala que o pai não é o que ajuda, é o que participa, ele está junto no contexto do cuidado da criança. E em tudo, a gente tem que envolver a família e ter um entendimento assim, eu não posso... A gente está falando de pais que vivem juntos e pais que são separados. Como é que a gente vai conviver com isso? Quem tem que ter essa relação de maturidade são os adultos. Eu não tenho que colocar uma criança no meio disso. Que aí na casa da mãe é de um jeito e na casa do pai é de outro. Tem que ter um consenso. Tem que ter um bom senso sempre visando a saúde da criança. E quando a gente fala saúde, é física e emocional. Que a gente esquece disso, né? Ai, Foca, ele tá ótimo, tá saudável. Mas a cabecinha... tá em várias dimensões, né? Então isso é importante, né? Como a Ruth falou assim, hoje eu fui levar o Rafa pro dentista. As pessoas esquecem da saúde bucal. A saúde bucal é fundamental para o desenvolvimento da criança, da linguagem. O dentista vai o quê? Olha a boca, arcada dentária, mastigação, língua, higiene bucal. Se eu tenho uma cárie, algumas grávidas, a gente pergunta, você fez seu pré-natal odontológico? Porque cárie, gengivite pode levar para parto prematuro. E muitas vezes no período gestacional não vai no dentista. Então a saúde bucal ela tem que estar integrada à saúde física e mental, não tem como. Então é importante a gente entender todo esse contexto no bem-estar da criança, né? Eu sei que quem chegou aqui agora disse assim, meu Deus do céu, né? Se você não é mamãe, aí você vai dizer assim, não quero ser não, porque é muita coisa. Mas não é por aí não, gente. Não é por aí não, né? A gente aqui, nós somos defensoras da maternidade, nós três aqui, viu? Porque a gente sabe o quanto é maravilhoso, né? É cansativo, né? É muita coisa para pensar ao mesmo tempo, mas o amor, né? A troca não se paga. É isso que a gente quer falar aqui, porque a gente vem trazendo os problemas, às vezes a pessoa pode dizer assim, então isso é problema. Não, gente, maternidade tem muito de bom, é muito gostoso, mas a gente prioriza trazer essa maternidade real, porque muitas vezes na internet a gente posta o lado lindo, maravilhoso, aquele momento que a gente quer viver mesmo, que é um momento que precisa ser marcado. Ninguém está dizendo que tá errado, não, viu? Você pode postar tudo, a foto com seu filho, mas é importante você entender também que a vida não está ali só na tela e que a gente comunga da mesma realidade que você, mãe, que no primeiro episódio, como a gente falou, ficou nessa situação da descoberta da gravidez. O primeiro episódio você pode ver depois, que no segundo episódio falou um pouco sobre essa volta ou não ao mercado de trabalho. A gente também já falou aqui sobre o período difícil ali do puérpero, né? Que a gente vive, aquela fase de revolução. Labilidade emocional, né? Chora muito.
Tudo, não se né? reconhece mais, né, na sua vida, no Sim. seu corpo, na rotina que é nova, né? Então foi muito legal debater isso. E falar disso porque o papel da mulher mudou durante os anos, né? Hoje a mulher, que antigamente ela não era provedora da casa, hoje não. Hoje a maioria das mulheres fazem parte do processo evolutivo da casa no sentido de arcar com as despesas, né? Então, e muitas mulheres têm o quê? Empregos que não são cadastrados. A gente fala que é emprego, o que a gente já esqueci a palavra. Mas, Informal? Informal. Emprego informal, ou seja, autônoma, que não tem uma licença maternidade, Sim. que possa gozar e usufruir num período maior. Então, isso a gente precisa falar também, porque a mulher, ela se cobra muito e hoje o contexto dela e a participação dela dentro da sociedade é altíssimo. E é importante a senhora falando nisso, que a gente está chegando já naquela parte de, já passou, rápido que só, mas ainda tem um pouquinho de tempo, e aí eu já quero que a gente entre nesse resumo do que a gente conversou aqui hoje, que fala muito sobre a situação. A gente aprendeu aqui, você agora já sabe, se você acompanhou tudo, a gente chamou muito tempo de saltos de desenvolvimento, mas a partir de agora que a gente aprendeu, a gente fala de marco de desenvolvimento. Se você quer saber mais, o melhor local que você tem para procurar é aqui, na caderneta do seu filho. Aqui tem informações sobre isso. O seu pediatra, deixa eu me corrigir, seu não, o seu filho, mas a gente fala seu porque você acompanha junto. Lá ele vai te dar todas essas informações também. Só se perguntar como é que é isso, eu falo salto, mas na verdade existe o marco, então tem isso. A gente também falou de birra aqui dos 2 anos, já percebeu que não parou nos 2. Vai seguir? 4, vai seguir, né, doutora? Vai seguir com maturidade, a birra madura. A birra que ele vai gesticular, ele vai argumentar. Não tem argumentação? Sim. É não, mas é por isso, por isso, por isso. É sim, porque eu quero assim, assim, assim. E você tem que conversar, porque para a criança poder entender. Um exemplo que é rápido. Mas, doutora, eu tenho que repetir quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Ai, Jesus. Nossa, mas eu já falei para ele umas 5 vezes que não. Mas aí tu fala mais 5. Que aí na 15ª... ele vai... agora eu consegui entender o que é não, isso é, né? Então, isso eu não posso. Já vamos supor, se o menino quisesse jogar da janela, ele não tem noção que aquilo ali ele pode sofrer um acidente. Ou acidentes domésticos em casa, o ferro, a tomada. A criança não vai meter o dedo na tomada várias vezes? E eu não tenho que, como adulto, dizer várias vezes não e proteger essa criança? É tudo, o contexto está baseado nisso, né? Nos cuidados de tudo, no geral. Nos acidentes domésticos, nos problemas escolares. Nem falamos disso, né? Não vamos chegar lá. Eu vou lhe... Olha, tá vendo? É um tema... A gente quer... Olha, o Fala Mãe, ele é isso. Porque tem tanto tema que a gente vai explorar. Uma coisa vai puxando a outra, né? E nós queremos fazer um justamente falando sobre essa situação também, porque é muito importante. A gente... Principalmente nesse mundo que se vive agora, quando você olha e como é que consegue acompanhar tudo isso. Doutora, eu queria só que a senhora reforçasse mais uma vez essa questão da primeira infância. Sim. Porque eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso. Eu acho que é uma fase, né? Quer dizer, tenho certeza, né? Que é uma fase importantíssima, né? Porque é nesse período que a gente forma a personalidade. Isso vai interferir muito no que a criança vai ser futuramente, não é isso? Sim. Que a senhora reforçasse isso para que as mães, realmente os pais também... voltem as suas atenções aí para essa fase, né? Que se dediquem, que estudem também para poder tornar essa criança mais participativa no meio dela, né? E também com a sociedade. Eu acho super importante falar da primeira infância, porque a gente esquece muitas vezes que a criança é criança. Então, a orientação, acho que se eu quiser trazer um resumo aqui para o pai e para a mãe que está ouvindo a gente, é entender, deixe seu filho ser uma criança. Participe desse momento com ele, brincando, estimulando, acolhendo, dando amor, curtir esse momento, porque passa tão rápido. E a gente percebe que, nossa, com 2 anos era assim, agora olha a foto dele antiga, como tá, ele não é mais assim. É isso, a criança evolui, brinque com ela, estimule, faça com que ela tenha participação no convívio familiar, interação com outras crianças, participe, brinque ao ar livre, né? A criança precisa ser criança. Muitas vezes a gente terceiriza o cuidado. Muitas vezes a gente coloca a criança em várias aulas e ocupa o tempo dele, e o tempo dele de criança é menor do que o tempo dele escolar ou de algumas atividades extras que são excessivas. A criança tem que escolher a sua habilidade.
Não, o Rafael é jogador caro. Ele não é um Vinícius nadador caro. Mas eu quero defender aqui, tá? Eu tô dizendo do Rafael, mas o Rafa ainda não está nem na escolinha. Vinícius já participou até de campeonato. Vinícius é jogador. Então, ele curte, E não ele curte? tem o porte. É. Então, resumindo, cuidar na Vai primeira lindo. infância é manter uma criança saudável, não esquecer a caderneta de vacina, né? A imunização ela é importante para a prevenção de doenças que podem levar à morte. Então, se a gente tem hoje uma vacina que protege a criança, eu tenho que fazer isso. Aí eu estou falando assim, muita parte motora, psicológica, mas não posso esquecer das prevenções. O cuidado, a manter a consulta pediátrica, ter a vacinação em dia, a alimentação saudável, né? Estimular a criança a alimentação saudável cada vez mais, tentar reduzir, que eu sei que muitas vezes é impossível, os açúcares em excesso, tudo aquilo que a gente vê que no futuro pode prejudicar a criança, a gente tentar amenizar o mais rápido possível e tentar deixar ela ser criança, brincar com a criança. O que você prescreveria hoje para a grande maioria dos pais que estão nos ouvindo ou nos vendo? Brinque com seu filho. Eu só tenho 20 minutos. Está tudo bem. Brinca 20 minutos. Senta no chão. Olha no olho dele. Lê um livro com ele. Faz coisa de criança. Quem nunca sentou no chão com seu filho, para pensar. Passou rápido. Ele nem mais senta. O adolescente, tu nem entra no quarto, né? Tem que brincar. Vou chorar. Gente, mas olha, ela tá falando que ela vai chorar, gente, mas é uma excelente mãe. Se esforça, trabalha aqui, gerente de jornalismo aqui do Grupo Rede Amazônica. E eu vejo ali a luta, ela não vai falar, mas é a verdade. Ela que leva ele. Assim, é de felicidade mesmo, assim, da gente estar trazendo essa oportunidade das pessoas entenderem o quanto isso é importante, né? De ter essa relação familiar, né? E realmente todo mundo tá na sua correria, mas o tempo que você tiver... Eu acho que a Ruth falou que vai trazer talvez a Dri para conversar, né? E falar sobre a Adriana Alzieva está aqui com a gente para falar sobre isso. Ela vai falar muito sobre estresse tóxico, né? Que as crianças vivem hoje e é basicamente o convívio, né? Dessa cobrança, muitas crianças são cobradas, que elas têm que ser perfeitas, que elas têm que comer, que não sei o quê. Então as crianças começam a apresentar transtornos físicos com isso e atrasam a fala, o desenvolvimento. Um bloqueio, né? Então é importante falar da saúde mental da criança e de como é importante estimular aquela criança que se sente amada, acolhida e que você brinca com ela, ela vai ser diferente, ela vai crescer como criança, ela vai se desenvolver, ela vai ter uma interação, ela vai conversar com você olhando no olho, não de cabeça baixa, né? Então é importante a gente tentar abrir essa mente de que a gente tem que deixar a criança tem que ser criança e eu tenho que brincar, deixar a criança ser livre e brincar, o mais importante. E brincar é tão legal, né? É maravilhoso. E é claro que a gente já não tem mais a saúde que a gente tinha. Ei, gente, O joelho não dá, a coluna. Olha, essa lombar aqui, mas é maravilhoso. Inclusive, se possível, se você puder, vai até num... Eu sou pequenininha, a Andresa também, tá? Gente, é só um tiquinho só maior que eu. Mas olha, gente, piscina de bolinha, usa como desculpa a criança. Faz junto. Escuta esse conselho, fiz isso, inclusive. Foi maravilhoso. Pula-pula. Ó, o pula-pula, né? Se você não... Andresa Magérrima já pode, eu tô precisando voltar a entrada do pula-pula. Mas é legal, porque você volta também nesse momento ali. Então, fica essa dica para você. Eu quero agradecer muito, muito, muito a doutora Brisa Rego Rocha. Ela que é pediatra e neonatologista, com mais de 20 anos de atuação aqui no mercado. E é também, a gente não falou, mas ela falou muito aqui também, é por isso que eu vou destacar, consultora em lactação, certificada, viu, pelo Conselho Internacional. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala. Obrigada. Adorei conversar com vocês. Acho que é importante essa fala trazer essas informações e lembrar que eu desmistifiquei o salto, mas se você, mãe, acredita no salto e verifica o seu filho, está tudo bem. Mas só não deixa de esquecer sobre marcos. O importante é falar sobre marcos do desenvolvimento. Juntos os dois. Se você achar que tem que ser, né? É importante focar nisso, não focar só no salto. Ah, meu filho está com 3 meses, ele está com salto, ele está chorando hoje com salto. Tá, isso é uma exceção.
foca no desenvolvimento infantil, que é o mais importante. O que ele está passando naqueles 2 meses? O que ele precisa levantar o pescocinho? Tudo isso são esforços que aquele bebê vai fazer e que ele vai reagir de alguma forma, que a gente aprendeu hoje, né, Andressa? Dentro da sua fase, né? Dentro da sua fase, no marco que vai desenvolver de acordo com a sua faixa etária. Esse é o mais importante. E acho que é isso que a gente quer deixar aqui. Não querendo desmistificar e falar da importância do que é o real, né? Sim. Do que a gente precisa realmente focar. Obrigada pela participação, para você que está nos ouvindo, está quase 1 hora. Obrigada também por estar nos ouvindo. Compartilhe, curte, e a gente vai sempre... Foi um prazer estar falando com vocês. Só para finalizar, a senhora pode dizer aonde a gente lhe encontra. Para quem não lhe conhece, qual é o @ aí que encontra a doutora Brisa? Tá legal. Vocês podem me encontrar no @ doutora Brisa Brisa, até eu não sei. Brisa Rocha Ped é meu Instagram. Lá tem todas as minhas orientações. Eu sempre prezo falar sobre prevenção. Eu acho que é importante a gente falar de prevenção. Informação de qualidade. Eu acho que essa é a importância do médico, né? Eu acho que o médico não fica dando dica. O médico, ele compartilha informação correta, baseado em evidência. É isso que eu tento trazer, e durante esses 20 anos me atualizo para isso. Então, quem quiser me acompanhar, me seguir, lá tem todas as minhas orientações, e também o meu link, doutora Brisa Rocha Ped, @Brisa Rocha Ped, no Instagram. É isso, Andressa, maravilhosa. Gente, como adoro estar com ela todo dia. A gente compartilha tanto a vida. Obrigada, doutora. Foi um prazer enorme, né? Estamos felicíssimas em poder colaborar de alguma forma com as mamães em casa, e até o próximo episódio. É isso. Calma, que a gente vai avisar aqui quando vai ter. A gente vai voltar. Fala, mãe, ó, maternidade na real. Porque a maternidade na real nunca passa. Vai ser um processo. E a gente vai trazendo outros temas para você. Espero que você tenha curtido. Tem mais 2 episódios aqui disponíveis para você, e outros virão. Grande beijo. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Fala, mãe. Maternidade na Real. Com Andressa Lipiziti e Rutiene Bindá.